Existe uma ilusão confortável de que a história é feita por gênios que acordam cedo, traçam planos meticulosos e executam tudo com precisão cirúrgica. A realidade, porém, é muito mais bagunçada e muito mais interessante. Alguns dos maiores marcos da civilização humana nasceram de um descuido, de uma distração, de um experimento que deu errado ou de uma pergunta feita na hora errada para a pessoa certa. Estas são as histórias de pessoas comuns, e algumas nem tão comuns assim, que tropeçaram na grandeza sem perceber. O homem que esqueceu de lavar o prato. Em setembro de 1928, Alexander Fleming voltou de férias para seu laboratório em Londres com a mesma disposição de qualquer trabalhador que reencontra a mesa cheia depois de alguns dias de descanso. Nenhuma. Pesquisador de bactérias, ele havia deixado diversas placas de Petri com culturas de estafilococos antes de viajar. Ao retornar, notou algo estranho em uma das placas. Um fungo havia contaminado essa amostra. Situação corriqueira, normalmente motivo de frustração. Mas ao redor desse fungo intruso, as bactérias estavam mortas. Simplesmente mortas. Qualquer outro cientista teria jogado a placa fora, resmungado sobre a contaminação e recomeçado o experimento. Fleming parou, olhou com mais atenção e fez a pergunta que mudaria o mundo. O que esse fungo está produzindo que mata bactérias? O fungo era o Penicillium notatum. A substância que ele liberava era a penicilina. Fleming não desenvolveu o antibiótico sozinho. Foram necessários mais de uma década e o trabalho de Howard Florey e Ernst Chain para transformar a descoberta em medicamento viável. Mas sem aquela placa esquecida, sem aquela preguiça de fim de férias, sem aquele olhar curioso para o que outros descartariam, a história da medicina seria outra. Estima-se que a penicilina já tenha salvado mais de 200 milhões de vidas. Tudo começou porque um cientista não lavou a louça. O engenheiro que derretiu o chocolate no bolso. Em 1945, Percy Spencer era um engenheiro da empresa americana Raytheon, trabalhando com magnetrons, dispositivos usados em radares militares durante a Segunda Guerra Mundial. Num dia comum de trabalho, ele passou na frente de um magnetron ativo e percebeu que a barra de chocolate que carregava no bolso havia derretido. A maioria das pessoas teria ficado irritada com a roupa suja. Spencer ficou curioso. Começou a testar outros alimentos. Pipoca, ovos. Tudo cozinhava de forma estranha e acelerada quando exposto às micro-ondas emitidas pelo equipamento. Em 1946, a Raytheon patenteou o forno de micro-ondas. O primeiro modelo comercial, lançado no ano seguinte, media 1,8 metro de altura e pesava quase 350 quilos. Era voltado para uso em restaurantes e navios. Décadas depois, o aparelho encolheu, ficou barato e entrou em praticamente todas as cozinhas do mundo. Hoje, mais de 1 bilhão de fornos de micro-ondas estão em uso no planeta. Tudo por causa de um chocolate derretido no bolso de um engenheiro desatento. A secretária que inventou o corretivo Betty Nesmith Graham não era cientista, não era inventora e não tinha formação técnica alguma. Era mãe solteira, trabalhava como secretária no Texas nos anos 50 e cometia muitos erros de digitação. Problema sério numa época em que a máquina de escrever não tinha tecla de delete. Observando pintores decorando a janela do banco onde trabalhava, ela notou que eles simplesmente cobriam os erros com uma nova camada de tinta. Teve uma ideia. Começou a misturar tinta têmpera branca em sua cozinha. Levava para o trabalho em um vidro de esmalte e usava um pincel fino para cobrir os erros de digitação. Funcionava perfeitamente. Colegas começaram a pedir. Ela passou a produzir em maiores quantidades. Em 1956, registrou a fórmula sob o nome Mistake Out, depois renomeado para Liquid Paper. A IBM recusou comprar a ideia. Beth continuou produzindo sozinha no quintal de casa com a ajuda do filho adolescente, que curiosamente mais tarde se tornaria um dos integrantes do grupo The Monkees. Em 1979, ela vendeu a empresa para a Gillette por 47,5 milhões de dólares. Uma secretária que cometia erros de digitação criou um dos produtos de escritório mais vendidos da história. O erro virou negócio. O negócio virou fortuna. O farmacêutico que queria curar dor de cabeça. Em 1886, John Pemberton era um farmacêutico de Atlanta com um problema pessoal sério. Era dependente de morfina, substância que havia usado para tratar ferimentos da Guerra Civil Americana. Em busca de um substituto menos viciante, começou a experimentar combinações de ingredientes, incluindo extrato de folha de coca e nozes de cola africana. Criou um xarope concentrado que pretendia ser um remédio para dores de cabeça e fadiga nervosa. Num dia de 1886, um assistente misturou acidentalmente o xarope com água carbonatada em vez de água comum.
O resultado era mais refrescante e mais agradável. Pemberton gostou. Ele vendeu os direitos da fórmula pouco antes de morrer, em 1888, por apenas $2.300, uma quantia modesta, especialmente considerando o que viria depois. O produto foi batizado de Coca-Cola pelo contador Frank Robinson, que também desenhou o famoso logotipo cursivo. Hoje, a Coca-Cola é a marca mais reconhecida do planeta, vendida em mais de 200 países, com cerca de 2 bilhões de porções consumidas por dia. Pemberton morreu pobre e doente, sem imaginar o que havia criado. O médico que descobriu o Viagra por acidente. Em meados dos anos 90, a farmacêutica Pfizer estava testando um composto chamado sildenafila para o tratamento de angina, uma condição cardíaca que causa dor no peito. Os resultados para o coração foram, na melhor das hipóteses, modestos. O medicamento não estava funcionando como esperado, mas os pacientes que participavam dos testes clínicos relataram um efeito colateral incomum e inesperado. Os pesquisadores da Pfizer perceberam que tinham entre as mãos algo muito mais valioso do que um medicamento cardíaco mediano. Em 1998, o sildenafila foi aprovado pelo FDA sob o nome comercial Viagra, tornando-se um dos medicamentos mais vendidos da história da farmacologia. Mais do que isso, o Viagra abriu caminho para pesquisas sobre disfunção erétil como indicador de saúde cardiovascular, transformando a forma como a medicina olha para essa condição. Um remédio que falhou na missão original redefiniu uma área inteira da medicina. O cientista que descobriu a radioatividade guardando pedras numa gaveta, Henri Becquerel, era um físico francês respeitado, mas em fevereiro de 1896, ele fez algo que qualquer pesquisador ocupado já fez. Guardou um experimento pela metade numa gaveta e foi fazer outra coisa. Ele estava investigando se minerais de urânio emitiam raios-x quando expostos à luz solar. Mas o tempo nublado de Paris interrompeu seus planos. Sem sol, não havia como fazer o experimento. Deixou os minerais de urânio sobre uma placa fotográfica envolta em papel preto e guardou tudo na gaveta. Dias depois, decidiu revelar a placa mesmo sem ter feito o experimento, talvez esperando encontrar apenas um resultado em branco. A placa estava velada. Fortemente velada. O urânio havia emitido radiação por conta própria, sem qualquer exposição à luz solar. Becquerel havia descoberto a radioatividade natural sem planejar nada, simplesmente porque guardou um experimento incompleto numa gaveta escura. Esse acidente inspirou Marie Curie, que aprofundou os estudos sobre radioatividade, descobriu o polônio e o rádio, ganhou 2 prêmios Nobel, o único caso na história, e estabeleceu as bases para a medicina nuclear, a radioterapia e, décadas mais tarde, os tratamentos de câncer que salvam milhões de vidas hoje. Tudo começou com um dia nublado em Paris. O adolescente que inventou o sorvete, em 1905, Frank Epperson tinha 11 anos e um hábito comum entre crianças: deixar as coisas pela metade. Numa noite de inverno em São Francisco, ele havia misturado um pó de refrigerante com água numa vasilha e esquecido do lado de fora com o bastão misturador ainda dentro. A temperatura caiu durante a noite. De manhã, Frank encontrou sua mistura congelada em volta do bastão. Ficou curioso. Lambeu. Gostou. Mas a história não termina aí, porque crianças de 11 anos raramente pedem patentes. Foi só 18 anos depois, em 1923, que Epperson registrou a invenção e começou a vender o produto, chamando-o de Epsicle. Mais tarde, seus filhos passaram a chamá-lo de o picolé do papai. E o nome Popsicle nasceu daí. Ele vendeu os direitos por uma quantia pequena, depois tentou recuperá-los na justiça sem sucesso. Morreu sem grande fortuna, mas com a distinção de ter dado ao mundo uma das sobremesas mais consumidas de todos os tempos, presente em festas de aniversário, praias e mercadinhos de esquina em todos os continentes. O homem que quase não foi ao trabalho, em 28 de junho de 1914, Franz Ferdinand, arquiduque do Império Austro-Húngaro, visitava Sarajevo quando um grupo de conspiradores tentou assassiná-lo. A primeira tentativa falhou. Uma bomba jogada contra o carro do arquiduque quicou e explodiu sob o veículo seguinte. Franz Ferdinand sobreviveu, fez seu discurso e decidiu mais tarde naquele mesmo dia visitar os feridos no hospital. O motorista do carro, não informado da mudança de rota, seguiu o caminho original. Quando o erro foi percebido, o carro parou para fazer uma manobra numa rua estreita, bem em frente a uma delicatessen onde Gavrilo Princip, um dos conspiradores, havia entrado para comer um sanduíche, frustrado com o fracasso da missão. Princip saiu do estabelecimento, encontrou o arquiduque a menos de 2 metros de distância dentro de um carro parado e efetuou os disparos. O assassinato desencadeou uma série de ultimatos,
mobilizações militares e alianças que arrastou o mundo para a Primeira Guerra Mundial. 37 milhões de mortos. O mapa da Europa redesenhado. O colapso de impérios. A Revolução Russa. O terreno fértil para a Segunda Guerra Mundial. E tudo que veio depois. Tudo isso porque um motorista errou o caminho e um assassino frustrado resolveu comer um sanduíche. O que esses acidentes têm em comum? Olhando para todas essas histórias juntas, um padrão emerge, e ele não tem nada a ver com sorte pura. Fleming não descobriu a penicilina porque foi sortudo. Ele a descobriu porque, ao ver algo inesperado, parou e prestou atenção. Spencer não inventou o micro-ondas por acaso. Ele fez a pergunta certa diante de um fato incomum. A maioria das pessoas teria descartado a placa contaminada, trocado a roupa com o chocolate derretido e ido embora. A diferença entre quem muda a história e quem simplesmente passa por ela está muitas vezes numa fração de segundo de curiosidade em vez de irritação. Há também algo de profundamente democrático nessas histórias. Uma secretária com máquina de escrever. Um menino de 11 anos com um bastão num copo. Um farmacêutico que queria se livrar da dor de cabeça. Nenhum deles estava em busca de glória, de um Nobel ou de um lugar nos livros de história. Estavam apenas vivendo e prestando atenção ao mundo ao redor. O historiador Louis Pasteur, ele próprio responsável por descobertas acidentais, resumiu melhor do que ninguém. O acaso favorece apenas a mente preparada. Não basta tropeçar na grandeza. É preciso reconhecê-la quando ela aparece aos seus pés, muitas vezes disfarçada de erro, de inconveniência ou de um experimento esquecido numa gaveta escura. A história não é feita apenas por quem planeja. É feita também por quem presta atenção. E você? Quantas descobertas já deixou passar porque estava com pressa demais para notar?